Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Hoje é o dia, um dia que a gente coloca a nossa família no altar de Deus. É um dia, muito bom, maravilhoso, onde nós deixamos, a nossa família no lugar mais seguro que existe, que é nas mãos do Senhor, é no altar de Deus. Quando nós depositamos a nossa família aqui no altar de Deus, Ele cuida. Amém? Glória a Deus, E hoje nós vamos falar sobre família, E a primeira família, que foi a família de Adão e Eva. Então, aqui nós lemos aqui em Gênesis, o capítulo 1, versículo 28, diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as árvores do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Mas aqui, as primeiras pessoas da terra, elas formaram uma família. E desde o princípio, E Deus abençoou, incentivou a formação de família. E ordenando, a Adão e Eva que eles frutificai-vos e se multiplicassem, e se encheram a terra. Então, a primeira família foi, construída por Adão e Eva. E depois tem o que a gente vamos falar sobre o que Deus colocou sobre as famílias. Perdão. Vamos aqui em honra teu pai e tua mãe, É um dos 10 mandamentos de Deus, que foi dado a Moisés no Velho Testamento. E lá fala diretamente sobre o relacionamento entre pais e filhos, que é honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso está em Êxodo 20, o versículo 12. Amém? Glória a Deus, E mais Jesus, ele ensinou sobre o casamento. Amém? Glória a Deus, E Jesus, ele ensinou sobre o casamento, que ele é sagrado e é essencial ao plano de Deus. Então, desde o princípio da criação, Deus o fez o macho e a fêmea. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. Assim já não serão dois, mas uma só carne. Isso nós lemos em Marcos, capítulo 10, do versículo 6 ao 9. Então, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém? Glória a Deus, O terceiro, eu não parto já. Jesus cuida de sua família. Nós vimos, o quanto Deus tem cuidado de nós, cuidado da nossa família. Muitas das vezes você tá vendo algumas, do seu familiar se perdendo, ou, no mundo das drogas, da prostituição, da bebedice, tal. Mas Deus está cuidando. Uma hora isso vai acabar em nome de Jesus, mas você tem que buscar. Você tem que vir, colocar o nome da sua família, coloca ele no altar do Senhor e confia em Deus. Tenha fé que o teu,
seja lá quem for, um filho, marido, filha, né, está perdido aí no mundo, você deposite no altar do Senhor, porque Ele vai cuidar da sua família, porque nós temos promessa sobre isso na Bíblia, né? Então vamos falar sobre um pouquinho. Jesus cuidou da sua família, que é aquela família que Ele construiu, né? Então aqui nós vimos que Jesus, Ele cuidou da sua família em todo o Novo Testamento. Aprendemos como Jesus Cristo demonstrou amor pelos membros de sua família, especialmente por sua mãe, Maria. Mesmo em agonia na cruz, Jesus mostrou preocupação com o cuidado de sua mãe. Ele disse: ora, Jesus, né? Não, minto. Peraí, me perdi. O cuidado de sua mãe. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e os discípulos a quem ele amava, estando presente ali naquele momento, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Glória a Deus, né? E aqui essa passagem nós lemos em João, capítulo 19, do versículo 26 ao 27. Amém? Alguns exemplos, né? Exemplos da Bíblia ensinam a importância da família. Abraão, Isaac, Jacó, né? Eles seguiram o mandamento de Deus de se casar e ter filhos. Abraão e Sara exerceram fé para finalmente desfrutar as bênçãos de ter seu filho Isaque, sobre, né, a direção do Senhor. E o servo de Abraão viajou uma longa distância para encontrar a Rebeca, né? Como nós lemos em me perdi. Em Gênesis 21, né? E quando, né, o servo de Abraão, ele viajou, né? Em nome de Jesus. E para encontrar, né, a Rebeca para Isaac. Isso daí nós vamos ver em Gênesis 24. Jacó, filho de Isaac, trabalhou por muitos anos para se casar e estabelecer sua própria família, que se tornou a casa de Israel. Isso nós vamos ler em Gênesis 29, o versículo 30. Amém? E os ensinamentos de Paulo, nós vamos ver também. O apóstolo Paulo, ele falava com frequência sobre relacionamentos familiares, né? Ele aconselhou: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. E porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, né? Com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-nos na doutrina e a admoestação do Senhor. Isso nós podemos ver em Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Isso é maravilhoso, né? Nós vimos aqui o quanto Deus cuida. Não, Ele cuidou, Ele cuida ainda da família. E isso é o que nós podemos fazer no dia de hoje, né? Mas eu tenho depositado a minha família aqui toda segunda-feira. Eu tenho colocado minha família toda segunda-feira no altar de Deus. E eu não estou vendo resposta. Mas você pode ter certeza que Deus está cuidando da nossa família, né? Nós vimos o cuidado de Deus no nosso dia, né? No nosso amanhecer. Se você acordou hoje, a sua família tá aí com você. Tá todos bem, não tem nenhum, né,
passando mal, nenhum em hospital. Isso já é uma bênção de Deus. Porque muitos perderam seus filhos nesse final de semana. A gente vê notícias, né, ruins acontecendo, filhos se perdendo. E eu oro a Deus, eu agradeço a Deus pela minha família estar, né, no meu lar hoje. E assim nós temos que agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado. Você está vendo o cuidado dele com a sua família. E isso é maravilhoso, isso é uma coisa que a gente, né, deposita ali no altar do Senhor e temos que descansar. Não você coloca ali e daqui a pouco você tá, ai Deus, mas que não sei o quê, por que que não tá fazendo isso, por que isso, por que aquilo? Você não está descansando no Senhor. Você está colocando, mas você já está querendo resolver do seu jeitinho. E isso não agrada a Deus. Ele quer que você deposite ali a sua família e que você deixe no altar dele, porque ele vai cuidar. Não fica tira e põe, porque isso você está querendo fazer do seu jeito. E isso não vai dar certo, né? Porque quando nós colocamos a nossa família no altar de Deus, Ele cuida sim, né? Eu antes, logo que começou esses, né, do propósito aqui, de, né, família no altar de Deus, eu fazia isso. Chegava no dia, eu colocava, mas se algo acontecia, ai Jesus, por quê? Por que Deus isso? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Falei, isso tá errado. Isso tá completamente errado. Porque se eu coloquei, eu tenho que deixar Deus cuidar. Não é eu. Não é você que tem que cuidar. Se você deixou no altar de Deus, é Ele que tem que cuidar. Então, simplesmente descansa. Descansa. Coloca a sua fé ali, por mais pequena que ela seja, mas não, hoje eu vou colocar minha família, eu vou deixar ela no altar de Deus e Deus vai cuidar. E você pode ter certeza que vai haver resposta, sim. Deus, ele não nos abandona, ele não nos deixa sozinho, né? E isso eu tenho visto, o cuidado de Deus com a minha família. Então era isso, né, que eu tinha para passar hoje. Eu tenho, né, o desejo de ver a minha família, né, buscando a Deus, porque na minha casa só eu que sirvo a Deus, mas eu oro, eu busco, eu deposito minha família no altar e eu creio que Deus vai transformar, vai salvar a minha família, a sua família, em nome de Jesus. E nós declaramos, né, nesse dia, que a nossa família é um projeto de Deus. E eu creio que eu e a minha família serviremos o Senhor. A minha casa será uma casa de oração. Então, venha declarar na sua casa hoje: a minha casa vai ser uma casa de oração. É isso que você tem que colocar, é isso que você tem que profetizar na sua casa. Aqui a minha casa vai ser uma casa de oração, né? Você profetiza isso hoje na sua casa, na sua vida, na sua família. Em cada canto que você entrar no seu cômodo da sua casa hoje, profetiza isso. Aqui vai ser uma casa de oração. A minha casa vai ser uma casa de oração. A minha família vai servir ao Senhor. Pois foi Deus que projetou a sua família, foi Ele que te deu. E Ele cuida, em nome de Jesus. Amém? Então que você venha meditar sobre isso hoje, que você não deixe de colocar sua família aqui no altar de Deus. Amém? Beijos a todos, que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana, em nome de Jesus. Busque, faça tudo aquilo que Deus te ordenar. Muitas das vezes nós pensamos, né, nossa, mas eu faço, mas eu não vejo o resultado. Mas continua fazendo, pois Ele está olhando. Por mais que hoje você não tenha uma resposta, mas lá na frente você terá, em nome de Jesus, pois nós cremos num Deus vivo, num Deus que cuida de nós, em nome de Jesus. Amém? Beijos a todos, que vocês tenham, né, aí uma ótima semana
e não deixe de acreditar na sua família, em nome de Jesus. Beijos e até a próxima, em nome do Senhor.